Bom dia, hoje 3 de maio, sábado, vamos seguir com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Creio eu seja esse o 13º encontro, o 13º estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos estudar hoje, começar o capítulo 8º dessa carta de Paulo aos Romanos. Nós estudamos já até o 7º e aqui nós temos Paulo trazendo a ideia da justificação pela fé em Cristo, fazendo comparações com a lei judaica, defendendo a ideia que a justificação não necessariamente dependeria das obras da lei, trazendo a ideia que a justificação para os não-judeus não dependia da circuncisão e para os judeus não somente da circuncisão, não somente das obras da lei. Então, resumidamente, é esse o conjunto que Paulo traz em termos de ideia, e aí ele trabalha com a estrutura sobre viver em pecado, viver fora do pecado. Temos que sempre lembrar que estamos lendo um texto escrito há quase 2000 anos, e significa que é um texto distanciado da cultura na qual estamos hoje, distanciado do estilo de sociedade na qual vivemos hoje. Temos que lembrar que esse texto foi escrito para o povo romano, para, melhor dizendo, os cristãos de Roma. Eles eram gentios, eles eram judeus, então ele escreve para os cristãos de Roma. Então ele utiliza raciocínios que são aplicáveis à cultura dos judeus e gentios cristãos de Roma. Também é bom lembrar que Paulo escreve aos romanos, mas no grego tessálico, no grego koiné. Então tem ali expressões que são características da linguagem. Paulo escreve a sua carta também antes de conhecer os cristãos de Roma. Paulo não havia ido a Roma ainda. E lembrando que Paulo escreveu essa carta quando Paulo, estava em Corinto, entre os povos chamados gregos, por assim dizer, né? A região mais ao sul das ilhas gregas. Então isso tudo interfere, isso tudo compõe os elementos com os quais precisamos trabalhar para interpretar os textos. Então, Paulo tem a sua visão, a sua doutrina, digamos que, a sua interpretação daquilo que seria a doutrina do Cristo. Então, isso é importante também trabalharmos para a interpretação. Então, o que nós teremos no capítulo 8? É um capítulo um pouco maior, que a exegese divide em grupos. Então, nós temos uma primeira parte que Paulo vai insistir e vai ser repetitivo para reiterar, para fixar a sua ideia de pendor para o espírito, quer dizer, que pendamos o nosso comportamento com olho ou com olhar de vida espiritual. Depois nós temos ali também Paulo desdobrando essa ideia, trabalhando com uma forma de herança, ou seja, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, ele vai falar da importância desse entendimento. Depois, um outro grupo de assuntos em que Paulo trabalha aqui sobre os sofrimentos, as dificuldades presentes, mas o benefício do porvir. Então ele trabalha essa lógica, fala também um outro grupo de raciocínio, em que ele fala da intercessão do Espírito, ou seja, a presença, o sentimento espiritual que todos trazemos. Depois ele fala sobre as provas que nós
passamos, né, pelas quais nós passamos, e da certeza maior que devemos ter em Deus. E esse é o conjunto, digamos assim, é o conjunto que compõe esse capítulo 8º da carta de Paulo aos Romanos. Então nós vamos conversar hoje, creio eu, sobre 2 desses tópicos: o tópico sobre o pendor do Espírito e o tópico sobre a herança em Deus. Então, feitas essas, digamos, essa introdução, vamos ler o texto, vamos comentar sobre o texto, e aí nós veremos a sequência, no bom sentido da palavra, a insistência de Paulo para ficar muito clara a ideia da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, essa é a ideia contida aqui na carta. Então, vamos lá. Começa o capítulo 8º da seguinte forma: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui são 2 versículos. Paulo está trabalhando a ideia da libertação trazida pelo Cristo, lembrando-nos que anteriormente ele dizia que a lei escrita, a lei humana, ela tinha caducidade, ou seja, a lei humana vigora enquanto a cultura na qual aquela lei foi elaborada permanece. Mas quando há mudança de cultura, há mudança na lei humana. Diferentemente, a lei divina, ela é imutável. A lei divina, ela é não modificável. A lei divina não se move para mais ou para menos. Ela é inamovível, né, em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação à cultura, em relação a povos. Então, Paulo trabalhou essa ideia, por isso que ele inicia aqui, por isso que na composição o capítulo 8º é iniciado com uma partícula conclusiva, com uma conclusão. Quando então diz Paulo, agora, ou seja, depois de todo esse raciocínio, depois do fato ocorrido com Cristo, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a expressão lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? Mais uma vez, Paulo alude ao fato de Jesus se reapresentar depois da morte, ao fato de termos, vou usar o termo do Evangelho, de ter Jesus ressuscitado. Então, para Paulo, para a doutrina que Paulo desenvolve, ou para o raciocínio que Paulo desenvolve, o ressurgimento, o reaparecimento, a ressurreição do Cristo, ela é fundamental. Por isso ele diz aqui que a lei do pecado e da morte, livrou da lei do pecado e da morte. Paulo associa pecado e morte, sendo a morte, dizendo ele, o salário do pecado, ou seja, dentro daquela parábola da criação, naquela parábola do Gênesis bíblico, em que o erro de Adão, ou seja, a desobediência de Adão, gerou o pecado, ou seja, o pecado é a desobediência, e a desobediência gerou essa vida mortal. Isso é um conceito da parábola da criação. Temos que sempre ter em mente que o Gênesis bíblico, nesse ponto, nessa história de Adão, Eva, serpente, expulsão do paraíso, é uma parábola muito rica em símbolos. Nós podemos depois ter um dia de estudos só sobre essa parábola, e nós veremos
que nessa parábola da criação, dos 6 dias da criação, do 7º dia no descanso, da transgressão de Adão e Eva, do diálogo com a serpente, da figura da serpente, a figura das 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, a ideia dos querubins com espadas flamejantes, tudo isso são símbolos. E nós podemos depois, uma hora, um dia, termos uma live só para conversarmos sobre esses símbolos, que são muito importantes em termos simbólicos. Então Paulo, ele traz sempre essa ideia que a ressurreição do Cristo, entre aspas a palavra a ressurreição do Cristo simbolizou a morte da morte, porque aquela morte então trazida lá no Gênesis era a morte corpórea, mas não o término da vida, que aquela morte lá do Gênesis, né, da transgressão, na parábola, né, na transgressão adâmica, ela não era a aniquilação da vida, mas tão somente a finitude do corpo, e que a vida continuava. Então, por isso que Paulo sempre traz essa característica de enaltecer a ressurreição para enaltecer a continuidade da vida. Então, por isso aqui ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque foi ele que se reapresentou depois da morte, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei e do pecado, né? Da lei do pecado e da morte. Não quer dizer que nos livrou da morte física, mas nos livrou da ideia da morte ser a terminalidade da vida, quando na verdade a morte é a terminalidade do corpo, né? E aqui a Ângela Viana diz: muitos religiosos ainda interpretam as passagens ao pé da letra. O apóstolo Paulo, Ângela, ele mesmo nos adverte ou nos orienta a aprendermos a tirar o espírito da letra. Paulo, em sua carta, ele diz: vós sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério da letra, mas ao ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por que não podemos interpretar ao pé da letra? Porque há expressões que não trazem a objetividade da letra, não traz os elementos, digamos que, só etimológicos. Há expressões que trazem sentidos semânticos. Há as expressões que nós chamamos expressões idiomáticas, e elas não podem ser entendidas nem traduzidas muitas vezes ao pé da letra, porque sendo traduzida ao pé da letra nos dá a ideia diferente da que aquela expressão quer dizer. Eu vou usar um exemplo da nossa língua portuguesa, dos nossos ditados, que são expressões idiomáticas. Quando nós dizemos assim: fulano deu com os burros na água. Veja, fulano deu com os burros na água. Imagina traduzir isso, né? Se eu traduzo isso para uma outra língua, a pessoa que vier a ler vai pensar: olha, a pessoa estava andando com o animal e o animal caiu na água, deu com os burros na água. Na verdade, é uma expressão idiomática. E o que quer dizer essa expressão idiomática? Frustração. Quer dizer que a pessoa se frustrou. Ela esperava um resultado e teve outra. Deu com os burros na água. Ou seja, ao traduzir isso, se traduzo deu com os burros na água com as mesmas palavras em outro idioma, deu com os burros na água, eu vou ter que, ao ler no outro idioma, eu preciso entender que se trata de uma expressão idiomática. Então será preciso uma nota de rodapé, será preciso entender a cultura, ou na tradução podemos fazer a tradução semântica. Em vez de dizer fulano deu com os burros na água, a pessoa pode traduzir assim: e fulano teve sua expectativa frustrada. Não é uma deturpação do texto, mas é a tradução semântica, né? Vejam outra expressão muito comum, né? Não adianta bater em ferro frio, não adianta dar murro em ponta de faca. Tudo isso são expressões idiomáticas, são ditados, né? São expressões idiomáticas que precisam ser entendidas ou traduzidas semanticamente.
O que é dar murro em ponta de faca? O que é bater em ferro frio? Insistir em algo que não terá bom resultado. Isso é o que significa a expressão. Então, por isso, quando nós lemos esses textos, eu disse isso logo no início da nossa live, que nós precisamos perceber que é um texto escrito há quase 2000 anos, dentro de uma cultura helênica, para um conjunto cristão, para povos de cultura romana. Veja, então trazer sempre ao pé da letra é um risco, seria uma falácia na tradução, né? E é bom a gente sempre buscar os sentidos teológicos, os sentidos semânticos. E um outro ponto importante, eu vou sempre insistir nisso, um outro ponto importante é que nós entendamos como é que eu posso dizer aqui? Que nós entendamos que ao ler um texto, nós precisamos nos transportar para a cultura do texto, diminuir as nossas crenças, para nos abrir para entendimento real do texto. Quando eu chego para ler um texto e já trago a minha crença, e aqui não me refiro necessariamente a crenças religiosas, os meus conceitos prévios, eu vou ter prejuízo na interpretação do texto, na leitura do texto. Se eu for ler esse texto de Paulo com um viés teológico A, eu tentarei trazê-lo para o critério teológico A, em vez de abrir o critério teológico A para entender o texto com outros olhares. Então, não somente aqui na interpretação de textos bíblicos, mas em quaisquer textos ou para quaisquer textos, para quaisquer aprendizados, nós sempre temos que ter baixa crença e alta abertura para entendimento. Baixa crença e alta abertura. Porque se eu entrar para um estudo, para um aprendizado com alta crença e baixa abertura, eu não aprenderei. Porque sempre as minhas crenças serão um anteparo. As minhas crenças serão, digamos, o critério inibidor. Então, sempre quando eu vou ler um texto, que seja um texto ateu, e eu não sou ateu, óbvio, sendo um texto ateu, eu não chego com minha crença de um ser, digamos, espiritualizado, que busca o entendimento da espiritualidade. Eu vou com a crença baixa, para eu entender a lógica do texto, não para necessariamente concordar com o texto, mas para eu entender a epistemologia, né? A base do conhecimento que ali está. E é interessante isso, porque esse é um raciocínio que Paulo também usa. Se nós olharmos lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, nós veremos Paulo dizendo isso, mostrando que ele sempre trabalhava com baixa crença para entender a crença e depois passar para entender o contexto e depois passar a sua crença. Ele dizia assim: fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. E ele começa antes dizendo assim: fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de sem lei, embora estando sob a lei de Deus, para ganhar os sem lei. Fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Quando ele fala fiz-me de fraco, ele se colocava na condição do fraco para entender a fraqueza. Quando ele dizia fiz-me de sem lei, ele se colocava na condição do sem lei para conseguir entender ou enxergar da forma que um sem lei enxergava. Isso significa o quê? Baixa crença e alta abertura. Baixa crença e alta abertura. E assim dizia Paulo: observai tudo e retende o que for bom. Observai tudo e retende o que for bom. Então eu tenho comigo essa ideia. Eu sempre sou aberto a observar, a buscar entender, compreender. Compreender um raciocínio, digamos, ateu, não me torna ateu.
É por isso que eu não tenho confronto religioso. Eu sou espírita, mas não tenho nenhum confronto religioso com nenhuma religião. Quando me convidam a assistir um casamento religioso, eu vou. Eu vou não pela religião, eu vou pela amizade que eu tenho para com as pessoas. Quando me convidam para um culto em igrejas evangélicas, eu vou e presto atenção na interpretação. Gosto de ouvir o pastor interpretando, porque eu aprendo com eles. Lógico, eu tenho a minha epistemologia por ser espírita, mas não, a epistemologia espírita não é excludente. Então nós analisamos, eu escuto, vejo o sermão, vejo as análises que eles fazem das passagens e muitas vezes me encanto com essas análises. Muitas vezes vejo que eu não havia enxergado com a profundidade que eles enxergaram. Até porque são estudiosos, né? A grande maioria são estudiosos. Como me convidam para é muito comum quando eu lecionava, quando eu era professor na faculdade, nas formaturas terem lá a missa de formatura, o culto da formatura, e me convidavam como professor da turma formanda, eu ia e assistia. Lógico, eu não praticava os rituais, mas ali eu assistia. Por quê? Isso se chama respeito, isso se chama baixa crença e abertura para o entendimento. E com isso eu pude aprender muito sobre os conceitos de religiões às quais eu não professo, mas às quais eu respeito. E é importante nós estarmos sempre abertos a isso. Respeitar a crença alheia ou me fazer presente em um momento de crença alheia não diminui a minha crença. Não diminui. Pelo contrário, por eu ter segurança na minha crença, é que eu participo. Quantas vezes eu fui chamado para palestrar em movimentos da Igreja Católica, por exemplo. Fui chamado a palestrar nos encontros de jovens com Cristo, o EJC, no EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, no encontro de casais da Igreja Católica. Muitas vezes fui convidado e sabem que sou espírita, mas sabem que quando eu vou lá falar, eu não vou doutrinar ninguém, eu não vou apresentar a doutrina espírita, eu vou trabalhar os assuntos vivenciais, mas todos sabem que a minha base epistemológica é espírita, embora eu não fale de reencarnação e tudo mais, em respeito ao público, porque não estou lá para espiritizar. Eu tenho uma base de raciocínio, óbvio que transito em todos os elementos religiosos outros. É muito interessante, é muito importante isso. Já fui convidado a palestrar em seminários, seminário que eu digo, o seminário, né, onde a formação de padres, né? Já fui convidado a palestrar nas obras de vocações sacerdotais da igreja, já fui convidado a palestrar em encontros evangélicos, numa escola de formação, né, um instituto de formação de pastores. Já fui convidado a escrever sobre o espiritismo para um instituto de formação de pastores, para eles entenderem o que é o espiritismo sem escritas de agressão, mostrando algumas vezes os erros que existem nas pessoas que tratam do espiritismo sem conhecê-lo. E respeitosamente pediram que eu escrevesse um capítulo do material que eles usam na formação de pastores, porque me disse o reverendo, ele me disse assim: nós não comungamos com o pensamento espírita, mas não gostaria que os futuros pastores da igreja, dessa denominação, os futuros pastores dessa igreja, distorcessem a realidade sobre o que é o espiritismo. Então nada melhor do que um espírita escrever sobre isso. E ele me procurou, e eu peguei o texto que eles usavam e vi muitas distorções, falas, por exemplo, sobre Kardec, erradas. Vi lá nesse material dizendo que Kardec havia se suicidado. Então fui lá, eu escrevi, mostrei que não foi suicídio, que foi um rompimento de um aneurisma, né? E mostrei lá todo o conjunto probatório para isso, coloquei no texto. Então eles disseram: nós não concordamos com o pensamento espírita
com pontos do pensamento espírita, não entendemos o espiritismo como sendo uma religião cristã, mas nós não podemos escrever mentiras sobre o espiritismo. Então, por favor, você poderia escrever o texto. E assim eu fiz. Então, eu acho que as religiões têm os pontos de diferenças, mas nós temos uma convergência que deve ser o ponto fundamental: a crença em Deus. E no caso do cristianismo, a crença no Cristo. Então é isso, né? Só fechando o parêntese sobre esses aspectos aqui, estudante por diversão. Eu gostei do nome, viu? Estudante por diversão, porque estudar é um divertimento, sem dúvida. Tem que ser alegria para estudar. Verdade, eu acho também que os textos de Paulo foram escritos para seu tempo, embora muito atuais. Por isso a interpretação deve ser cuidadosamente analisada, corretamente. Na verdade, todo o texto é escrito pelo seu tempo e para o tempo, mas como são textos abrangentes, podem ser tratados, né? Os efeitos podem protrair-se, né? No próprio decorrer do tempo, né? Muito interessante. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não tem. Então sigamos aqui. E aí Paulo continua dizendo, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o próprio pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É um interessante esse raciocínio de Paulo. Até muitas pessoas, quando leem aqui, dizem assim, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, as pessoas interpretam assim, tá vendo? Jesus não tinha corpo físico. Ele estava aqui porque era um Deus encarnado. No meio espírita, inclusive, trabalha a ideia, a Melinda diz aqui, desculpa a brincadeira, mas você é fora da curva. Não, talvez eu até derrape na curva, viu, Melina? Mas, Melina, talvez eu derrape na curva, mas não é essa a questão. Acho que tudo é uma questão de bom senso, né, de maturidade. Mas aqui Paulo, então, eu digo que no meio espírita muitos usam essa expressão também para dizer, olha, Jesus não encarnou, Jesus era um agênere. O que é um agênere? Quer dizer, agênere, o prefixo a quer dizer inexistência. Então Jesus era agênere, ou seja, ele não existia em gênero humano, né? Então muitos trabalham com essa ideia, só que esqueceram de olhar o adjetivo, né? Digamos, o predicado que está colocado nessa frase. Aqui foi dito por Paulo que enviando seu próprio Filho segundo a semelhança de carne pecaminosa. Semelhança de carne pecaminosa. O que ele quer dizer é o seguinte, a semelhança de pessoas que erram, porque encarnado Jesus estava. Sem dúvida nenhuma, é a encarnação, inclusive na própria teologia, né? A encarnação do Verbo Divino. É um ser que nasceu segundo a carne. Aliás, Paulo fala isso, nós já estudamos isso aqui. Ele fala isso também aos Gálatas, né? Jesus nascido de mulher, segundo a carne, quer dizer, nascido normalmente. Então, aqui, quando diz Paulo, em semelhança de carne, não precisa ler o complemento nominal, a forma adjetivada que foi dada, semelhança de carne pecaminosa. Então há um complemento nominal aqui, há uma condição adjetivada, né, adverbial, desculpa, adjetivada. Carne pecaminosa, o que eles querem dizer? Nasceu num corpo, que Paulo usava o termo, corruptível, né? O que ele quer dizer corruptível? Que morre. Um corpo que vai sendo corrompido pelo tempo, não corrupção moral no sentido aqui. Então, até há momentos que Paulo diz, morre-se o corpo corruptível, ressuscita-se o corpo incorruptível. Então, aqui Paulo está dizendo que o Cristo, esse ser espiritual, esse espírito puro, ele encarna.
e reveste-se de carne pecaminosa. E o que é isso? Perecível, que sofre as necessidades corporais, precisa se alimentar, precisa cuidar da saúde, precisa todo esse conjunto. Então, o que quis dizer aqui? Um ser divinizado, no sentido de pureza, se fez igual aos seres outros, que somos nós, ainda imperfeitos. Então, aqui, Paulo está deixando claro, é uma forma, é uma expressão para dizer que o ser puro, perfeito, se reveste de uma imperfeição, ou seja, de um corpo físico perecível, para estar conosco, a fim de mostrar a vida imortal, a fim de nos falar de uma nova vida nele. Por isso, mais uma vez, a preocupação de Paulo em sempre falar da ressurreição. E aí ele diz, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí Paulo agora começa a trazer, e vai raciocinar depois em cima disso, a trazer essa ideia de viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. O que é isso? É a envergadura da nossa visão. Ou seja, para nós a vida começa no berço e termina no túmulo, nós teremos um tipo de comportamento. Se para nós a vida começa no berço e não termina no túmulo, nós temos outro tipo de comportamento. Se para nós a vida começa antes do berço e depois do túmulo, nós temos outro tipo de comportamento. Porque o conceito que nós trazemos sobre vida é o que vai nortear nossas ações, é o que vai nortear nossos entendimentos. Se o meu conceito for materialista, vida começa no berço, termina no túmulo, todas as minhas ações serão focadas nesse interregno. E aí a vida fica atabalhoada, a vida fica tudo aqui e o agora, vem a ideia do niilismo, passamos a cultivar um certo hedonismo, que são correntes filosóficas. Se para mim a vida começa no berço e não termina no túmulo, eu parto do princípio que o meu futuro é aberto, que sempre que eu poderei, que reverberará para sempre as minhas ações. Agora, se para mim a vida começa antes do berço e depois do túmulo, eu já passo a ter uma noção que a vida terrena é consequência de existências anteriores e que ela não é a única, que eu já trago certos compromissos e por isso explico o porquê de diferenças aparentemente por escolhas divinas, ou seja, uns nascem com dificuldade, outros nascem na facilidade, uns nascem saudáveis, outros nascem doentes. Se eu penso que a alma é criada na hora, Deus passa a ser um pouco injusto, né? Ah, não, mas Deus está testando para quê? Deus não precisa testar, ele já sabe do resultado. Então, agora, se eu volto e entendo que eu estou aqui de novo, ou seja, que hoje a minha permanência na Terra, a minha encarnação é consequência de várias outras e eu estou aqui para reparar certas situações, aprender e crescer, o meu comportamento também muda. Então é importante nós entendermos que o conceito que nós trazemos sobre a vida é que determina o nosso jeito de viver. Parte da nossa personalidade está dentro do conceito que nós temos sobre vida. Se eu acho que vida é só a material, minha vida será 100% materializada. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque Jesus mostrou que a vida continua. Jesus mostrou que a vida não termina no túmulo. Então ele está dizendo, isso é andar segundo o Espírito. E daqui para frente ele vai sempre trabalhar essa questão. Os próximos versículos, ele vai neles reforçar essa questão. Então segue dizendo o versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então veja como Paulo está fazendo aqui esse conjunto de raciocínios.
Veja, voltemos para entender esse versículo. Porque, versículo 5, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Bom dia, Larissa. Bom dia. Tudo bem? Há tempos não a vejo. Tenho acompanhado as suas postagens, mas tenho sentido falta de acompanhar os seus estudos, suas palestras, né? Excelente palestrante, com uma bagagem muito boa, uma fundamentação teórica perfeita, né? Muito bom te ver aqui. Então vejamos aqui, volto a dizer, esses dois versículos 5 e 6. Paulo está dizendo, em outras palavras, que o conceito que eu tenho sobre a vida determina a minha forma de viver. É isso. Se eu sou materialista, minha vida será material. Eu me exasperarei por questões materiais. Se a minha visão é espiritualista, as coisas materiais podem até me entristecer, mas não determinarão a minha forma de ser. É isso que Paulo está dizendo. E vamos seguir a lógica dele aqui. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Paulo aqui, ele deixa subentendido, ele dá um toquezinho educado, dizendo assim, olha, o fato da pessoa se dizer cristã não faz dela cristã. O fato de a pessoa dizer eu ando com Deus não faz com que ela ande. Veja o que Paulo está dizendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas o comportamento mostra que não. Muitas pessoas se dizem cristãs por conhecerem de cor e salteado os textos bíblicos, por saber citar capítulo, versículo e etc., por dizer que cumpre as obras da regra da religião, por dizer que vai ao templo, que vai à missa, que lê a Bíblia, que lê isso, que aquilo, mas não estende a mão para auxiliar um irmão, mas não tem o sentimento da compaixão, mas que digladia discutindo sobre conceitos religiosos, mas que fala mal das outras pessoas, mas que promove intriga, mas que gostam de uma fofoca, não são cristãs. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 9. Veja, vou ler novamente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Interessante isso, né? Aos espíritas, Kardec tem uma frase interessante, está lá em um dos artigos que compõem o compêndio chamado Obras Póstumas, é o artigo que tem por título Projeto Espírita de 1868, ele diz assim, o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. É uma frase muito interessante, muito semelhante a esse versículo 9, aqui, versículo 9, dessa carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8. Volta ele dizer, vós, porém, estáis na carne, mas não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele segue, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. É um primor,
essa fala paulina, essa forma paulina, né? É um primor, né? Um raciocínio lúcido, um raciocínio bem estruturado, né? Bem fundamentado, dizendo claramente isso. Se o nosso olhar entende que a vida é mais do que a matéria, nós damos vida à própria matéria. Ou seja, nós transformamos a vida material em alviçareira. Nós transformamos a vida material em algo bom de viver. Né? Aqui, estudante por diversão, gostei muito desse título, diz: Paulo está falando de reencarnação. Não. Paulo não está falando de reencarnação. É bom a gente, assim, eu posso até utilizar isso, eu sendo... Lembra que eu falei da crença? Eu não posso vir aqui no texto com o olho de reencarnacionista, eu preciso vir com o olho, digamos, natural, para depois perceber se está falando de reencarnação. E aqui não, aqui ele está falando da renovação do conceito de vida na própria vida material. Aqui ele está falando digamos, de uma recomposição, ele está falando de renovação, né? Então, voltemos a ler aqui para a gente ficar claro isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, o corpo em si, a matéria, a vida material, Jesus não falava para ela. Então, se olhamos só para a vida material, ela é material. Então, ela fica morta no olhar da visão espiritual. Se com olhos de espírito eu olho a vida material, eu vou perceber que ela é finita, ela é corruptível, né? O corpo físico. Então ele diz aqui, está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele diz: se habita em vós, né, o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, se o conceito sobre Deus, porque ele disse isso no versículo 9, o conceito sobre Deus está bem fundado, né, ele segue aqui, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Vivificará, ou seja, dará vida no sentido de nova visão sobre a vida. Não vai dar vida ao corpo. Aqui, até se fosse usar um raciocínio, daria para entender a ideia que está dando vida a um corpo que acabou de morrer. Não é isso. E nem é o processo reencarnatório. Aqui ele está dizendo que, vejam, ele não separou, nós temos que sempre entender o contexto e o conjunto dos textos. Isso aqui é uma carta só, foi dividido em capítulos, versículos, por uma questão de entendimento, mas é uma carta só. Então ele não vai dizer uma coisa no lugar e desdizer aquilo depois. E ele vem trabalhando o conceito que, com a morte de Jesus e o seu ressurgimento, que seja aqui no texto ressurreição, houve uma mudança no conceito da vida. Os que estavam ali, a partir dali, começaram a viver de novo. Mas em que sentido? Novo conceito de vida. Porque passaram a ver que Jesus reapareceu depois da morte, quer dizer que a morte, então, não é mais a aniquilação da vida. Então, que continuamos a viver. E é isso que Paulo está trabalhando desde o início, para aquele povo cristãos que estavam em Roma, tanto judeus como gentios. Então, é importante nós entendermos que todo o contexto da carta tem esse elemento. Nós chamamos de matriz interpretativa. A matriz interpretativa de todo o texto de Paulo é: antes de Jesus ressurgir, antes de Jesus, aspas, ressuscitar, era um conceito sobre a vida. Depois de Jesus ter ressuscitado e mostrado que a vida continua, é um novo conceito sobre a vida. É isso essa que é a chave epistemológica, a matriz epistemológica da carta de Paulo aos Romanos. Então, as interpretações não podem fugir a essa matriz. Paulo está trabalhando aqui com a imortalidade em Cristo, a imortalidade demonstrada por Cristo, a
a não necessidade de obras da lei para se justificar, porque seguindo os ensinos de Jesus, nós nos justificamos, nós abrimos os olhos para enxergar melhor a vida. Então, essa matriz, essa base epistemológica transforma-se na matriz interpretativa. Se eu tergiversar dessa matriz interpretativa, aí eu estou colocando as minhas crenças no texto e não tirando o sentido do texto para mim. Eu insisto nisso porque a gente não pode entrar para algo desconhecido ou tentar aprender algo colocando as nossas crenças. Eu preciso estar abstraído em parte para eu entender o que dali sai. E aí sim, eu posso fazer um balanceamento com as minhas crenças. Mas eu não posso entrar aqui olhando com as minhas crenças porque eu coloco aqui conceitos que são meus e não os conceitos que o autor do texto está querendo passar. Depois sim, entendi os conceitos que ele quer passar, eu posso fazer o balanceamento com os conceitos que eu trago. Aí sim eu posso trabalhar com as minhas crenças, analisando, harmonizando com as crenças que vêm, né? Então é só esse ponto de observação. Num texto curto é mais simples, mas num texto longo, como foi essa carta, a matriz epistemológica é importante para ser a chave interpretativa. A gente chama de, tecnicamente, nós chamamos de chave hermenêutica, né? Qual é a chave hermenêutica utilizada? Né? Qual é a exegese utilizada, que é a doutrina? Qual é a homilética, que é um termo também hermenêutico? Qual é a homilética que eu estou usando? Ou seja, como eu posso aplicar isso? Como eu posso atualizar isso? Atualizar não quer dizer mexer no texto, trazer para a atualidade. A exegese é a interpretação doutrinária, a homilética é a contextualização para momentos presentes. Então, quando se estuda a hermenêutica, estuda-se tanto a exegese quanto a homilética, né? Busca-se a exegese e a homilética. Por isso a importância de ter conceitos hermenêuticos para interpretar textos. Um livro, por exemplo, quando ele é bem escrito, ele traz uma matriz, ele traz uma chave. Por isso que dar título a livro é muito difícil. Porque o título que é dado ao livro, muitas vezes tem título e subtítulo, o título que é dado ao livro é a matriz, digamos, exegética e é o indicativo homilético. Por isso não é fácil dar título ao livro. Eu sempre, quando escrevo textos e livros, já escrevi vários capítulos de livros, estou escrevendo 2 capítulos de livros agora, para livros terceiros, e já escrevi livros e estou terminando de escrever. Essa semana eu acho que eu termino de escrever, a semana que vem, essa próxima, mais um. Eu só dou o título depois, porque eu preciso entender se aquela ideia que eu comecei está trabalhada no texto para eu dar um título. A introdução, contrariando as regras, né, de produção de texto, né, que a gente estuda lá em iniciação científica, se o termo lá acadêmico, eu só escrevo a introdução depois que eu terminei todo o texto. Depois que eu termino todo o texto é que eu sei como que eu posso introduzi-lo. Porque se eu crio a introdução antes de escrever o texto, eu estou criando hipótese, eu não estou desenvolvendo o raciocínio. Depois que eu termino o texto, seja um artigo, seja um livro, é que eu venho na introdução. Vou enviar agora para a editora, digamos, a minuta do livro, né? E eu já pus lá, já vou colocar no e-mail, falta ainda a introdução. Porque assim que terminar, analisar a minuta, transformar aquilo em texto refletivo, aí sim eu vou lá e coloco a introdução. Para saber por quê? Porque a introdução é que vai dar as condições para que o leitor entenda qual é a chave hermenêutica, qual é a matriz hermenêutica, a matriz da ideia, né, lá no livro, que está em todo o texto. É a matriz. É o que, por exemplo, quando vai se elaborar uma lei,
existe a parte prévia chamada exposição de motivos. A exposição de motivos, quando se cria uma lei, é que me permite interpretar a lei. Porque se eu olhar só o texto escrito, sem uma matriz interpretativa, eu fico na frieza de uma objetividade inexistente. Então, eu fico num positivismo desnecessário. Agora, quando eu entendo a exposição de motivos, a gente pode dizer assim, que é muito comum no meio jurídico, o legislador quis dizer. Mas como que eu vou entender o que o legislador quis dizer? Lendo só o texto da lei? Não, eu preciso ler a matriz epistemológica. E onde está a matriz epistemológica? Na exposição de motivos, para que a lei tenha sido criada. Então, eu lendo a exposição de motivos, eu tenho a matriz epistemológica. E eu posso usar princípios para as matrizes epistemológicas. Então, desculpe eu abrir esse parêntese, mas eu insisto nisso porque muitas vezes nós pecamos por dar os nossos entendimentos apartados da matriz hermenêutica para uma homilética segundo as minhas vontades. E isso distorce completamente o texto. Tá? Desculpem eu abrir esse parêntese, mas quem está acostumado a me acompanhar nas lives sabe que sempre eu abro parêntese. E abro também, faço uma outra observação. No meio espírita, eu sou espírita, no meio espírita é muito comum as pessoas lerem muito, mas não se dedicam a um estudo trazendo os elementos necessários para a interpretação. Então eu já vi muitas vezes pessoas falarem de criarem uma interpretação principalmente de textos bíblicos no meio espírita, querendo colocar no texto o que o texto não tem. Eu já vi muitas vezes esforços para achar reencarnação nos textos bíblicos que não existe. Nos textos não. Até porque, por exemplo, pega textos cuja matriz cultural é unicista e quer encontrar o elemento pluricista ali dentro. E não vai encontrar, porque o texto é unicista. Então, é isso que eu falo da baixa crença. Então, eu vejo muito, como eu já vejo muito também no meio espírita, pessoas tentarem fazer de tudo para dizer, fulano ele é rustenista, ele não é rustenista. Não é assim que funciona. Então, por isso que o estudo ele tem que ser feito, digamos que com um mínimo de regras hermenêuticas, exegéticas, para poder melhor entender o texto. Até Kardec fazia isso. No Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar algumas questões que não são questões, são ensaios teóricos que Kardec desenvolve. Ele faz um ensaio teórico. Se nós observarmos, veja como ele foi assim, cuidadoso. Antes de apresentar o livro, tem 15 ou 16, salvo engano, ou 17, agora me fugiu, introduções. Por exemplo, a introdução número 2, Kardec explica na introdução número 2 qual o sentido que ele vai dar para a palavra alma que ele vai usar durante todo o texto do livro. Só tem aquele sentido. E eu vejo muitos dizendo, não, alma quer dizer isso, quer dizer aquilo outro. Não, Kardec explicou que no Livro dos Espíritos a palavra alma só terá um sentido. E ele explica isso na introdução número 2, que é o sentido do ser pré-existente e pós-existente ao mundo físico. Ponto. Não cabe nenhuma outra interpretação, porque o autor, os autores e o codificador, o que colocou, o organizador, vamos dizer assim, disseram lá na introdução número 2 que naquele conjunto de livros, de questões, a palavra alma só seria utilizada com essa definição. As outras que se tem para alma existem, mas não para aquele conteúdo. E eu vejo muitas vezes as pessoas colocando lá a alma no sentido místico, trazendo a alma como se fosse a alma vivente, alma do ser. Não, Kardec explicou, olha, só vai ser usado aqui nesse sentido. Pode ter 10 sentidos, mas ele está usando um dos 10 somente. Então, quando a pessoa lê a introdução, ela tem na mão a chave para abrir a interpretação do que está ali. Quando se lê a introdução número 2,
entende-se mais claramente a questão 134. A questão 134 é uma pergunta pequena. Que alma? É a pergunta. E eles respondem, espírito encarnado. Mas para eu interpretar essa resposta, eu preciso ir lá na introdução número 2. Lá na introdução número 2. Para entender, olha, o que a alma quer dizer mesmo aqui no livro? Ah, isso. Ah, agora eu entendi a questão. Perceberam? Então, não é ler que me faz entender. É um estudo buscando o conjunto, entendendo a chave interpretativa, é que vai me dar a condição de melhor entender. Aqui, Angelique, desculpe, nós já até conversamos algumas vezes por mensagem, né, Angelique? Mas me fugiu agora o seu Angelique, acho que é isso, né? A pronúncia eu não sei. Nós já trocamos ideias algumas vezes por mensagens de Instagram, né? Ela diz aqui, então esse conceito católico de que Cristo morreu para nos salvar é equivocado. Seria melhor dizer que viveremos em uma outra visão de vida. Sim, mas nós temos também que entender, Angelique, que o conceito cristão paulino característico é de salvação na morte. Mas a ideia, a salvação, entendamos a libertação de conceitos, ela é na ressurreição, entre aspas, ressurreição. Ela é no reaparecimento. Então, quando diz o sangue de Jesus lavou o pecado do mundo, o sangue de Jesus libertou, salvou, não é o sacrifício puro e simples da cruz, é porque a cruz levou à morte e por ter levado à morte propiciou a condição da ressurreição, ou seja, do ressurgimento, do reaparecimento. E a cruz que seria para a morte virou para a vida, ou seja, a morte não existe. Então aquela morte da cruz não matou a vida, matou o corpo, mas não a vida. É esse o conceito que se tem quando se fala que o Jesus nos salvou pela sua morte na cruz. Não foi o ato da morte, é que a morte existente promoveu a condição de ressuscitar. Eu vou usar o termo do Evangelho, ressuscitar. E esse ato foi provar que a vida continua. Então é nesse conceito que vem a ideia de uma salvação, a partir de um novo entendimento sobre a forma de viver. Então está bem colocado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma observação. A Lúcia está dizendo excelente esses entre parênteses. Desculpe, é porque eu faço muito isso, né? Eu saio um pouco e explico um outro assunto e volto depois no texto, né? Francisco também comentou. Ok, entendido, isso mesmo, tá legal. Então sigamos, né? Bom, então entendamos essa lógica, né? E aí vamos mais um pouquinho. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito, aqui com E maiúsculo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Ótimo. E aí agora no finalzinho, já caminhando para o nosso encerramento, temos um conjunto do versículo 12 ao 17, que eu lerei como um todo para a gente, que ele é um reforço, digamos, para a fixação daquele raciocínio que ele trouxe antes. Então ele diz, assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, se o conceito de vida começa no berço e termina no túmulo, a vida acaba aí, haverá morte. E ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é forte, esse versículo, no 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o filho traz a genética dos pais, não é isso? O filho traz a genética dos seus genitores. O filho traz a expressão dos seus genitores. O filho é a imagem e semelhança dos seus genitores. Estou falando aqui de progenitores e gerados. Estou falando aqui no processo da hereditariedade.
Então, é o raciocínio que Paulo está usando. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Esse versículo é bom, é muito bom, é muito bom. Vamos ler de novo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Veja, o versículo 14, a palavra espírito está com E minúsculo, é maiúsculo, desculpe. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, é maiúsculo, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, espírito é minúsculo. Transcendência, limitação. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Esse outra vez aqui é o antes de conhecer os ensinos de Jesus e o depois de conhecer os ensinos de Jesus. Não é viver outra vez no sentido encarnatório. Paulo não está trabalhando com ideia reencarnatória. Paulo não tinha essa base na sua epistemologia. Então aqui ele está dizendo, viverdes outra vez, ou seja, ele não disse que nós anteriormente, que vivemos depois da morte do Cristo, que o Cristo veio aqui e nos deu nova vida. Então, é esse o conceito que Paulo está usando. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Como? Viverdes outra vez atemorizados. Porque antes vivíamos atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção. Passamos a ser filhos, né? Entender que somos filhos. Recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Abba é a expressão aramaica para pai. Mas não é só para pai. Abba quer dizer papai. Era a forma que Jesus se referia a Deus. Era com essa forma que ele se referia a Deus. Ele o chamava não por El Shaddai, né, o Senhor do Todo-Poderoso. Ele o chamava por Abba. Na verdade, Abba, né, seria a fonética. Ele o chamava por Abba. Abba quer dizer papai, paizinho. Veja como ele se relacionava com Deus. Veja que a forma dele se referir a Deus já era cândida. Já era de carinho, era do filho para com o pai e não do servo para com o Senhor. Não era El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, El Ohim, o Senhor dos Senhores. Ele usava Abba, quer dizer papai. Só a expressão já muda o conceito teológico sobre Deus. Já não é o Deus para ser temido, para ter medo, mas o Deus para ser amado, para gostar, para encher a boca e dizer, sou filho de Deus. Filho amado pelo Pai, filho que ama o Pai e não que tem medo do Pai. Esse era o espírito de morte que Paulo falava antes. Quando ele diz atemorizados, por que atemorizados? Porque tinham que ter medo de Deus. E aqui ele diz, não, recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai, Papai. Vejam que primor esse versículo, eu fico encantado com Paulo. Veja que primor esse versículo, para dizer, antes vocês viviam atemorizados, olha, porque não recebeste o espírito de escravidão, servo e senhor, escravo e senhor, não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, ou seja, quando Cristo chegou e trouxe tudo isso, não é para vivermos de novo como vivíamos antes do Cristo chegar. Então veja, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, não é nem chamamos, clamamos, Abba, Pai. É como se ele estivesse dizendo, vocês não são escravos para ter medo do Senhor, vocês são filhos para amar o Pai. Vocês não são escravos para ter medo do Senhor agredir vocês. Vocês são filhos que têm a certeza que o Pai cuidará de vocês.
Vejam que beleza essa fala de Paulo. E muitos ficam perdidos, ainda com essa ideia de um Deus punitivo, de um Deus agressivo. Jesus vai dizer, moço, não é assim. Deus é pai. Que pai que quer agredir seus filhos? Pai é amor. Então não temam a Deus, amem a Deus, como um filho ama o pai. Como um filho tem a segurança quando está com o pai, com a mãe. Como o filho busca orientação com o pai, com a mãe. É isso que Paulo está dizendo. Isso é encantador, isso é bonito. E aí ele diz, o próprio Espírito, veja o E maiúsculo agora, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Olha esse versículo 16, gente. E prestem atenção, a palavra Espírito escrita com E maiúsculo, a palavra Espírito escrita com E minúsculo. O tradutor, o exegeta, a escola exegética percebeu clara essa diferença na fala. Porque lá também, Paulo em grego, pneuma com P minúsculo, pneuma com P minúsculo, com P maiúsculo. A palavra usada por Paulo no grego é pneuma. Pneuma com P minúsculo, pneuma com P maiúsculo. E olha que beleza esse versículo 16. O próprio Espírito é maiúsculo, ou seja, Deus, o sentimento de Deus, a essência de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, é minúsculo, que somos filhos de Deus. É muito bom. Esse versículo 15 e 16 dá para a gente imprimir e pregar no espelho diário, né? Onde a gente vai lá olhar a nossa fisionomia e a gente olhar lá, ler essa frase e fala, nó. Né? Mineiro, né? Desculpe, talvez os não mineiros não dirão isso, né? Nós vamos ler o 15 e falar nó. Depois vamos ler o 16 e vamos falar nu. São duas expressões mineiras. Nó é aquele espanto assim, não sabia. E o nu é aquele espanto de que bom. Então a gente lê o 15 e fala nó, e lê o 16 e fala nu. Isso para mineiro é fácil entender. Então são dois versículos de nó e de nu, né? O nó é sempre assim, nó, e o nu é sempre rápido, nu. Então aqui nós temos o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, nó. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nu. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí ele encerra aqui no versículo 17 de uma forma assim esplêndida. Ele diz, ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. E com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Bom, primor. É um primor. É um primor. E olha, quando ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Olha que beleza. Herdeiros do universo. E co-herdeiros em Cristo. Quando ele diz co-herdeiro, o que é co-herdeiro? No caso aqui, irmãos. Então nós somos filhos de Deus, tal qual Cristo também o é. Ele é o filho mais velho, nós somos os filhos mais novos. Então ele é um irmão nosso. É uma perfeição, é uma perfeição. Cada vez que eu vou lendo e relendo, estudando, eu fico assim, eu fico imaginando Paulo escrevendo isso. Essa carta não foi escrita assim, sentou e começou e terminou. Não, ele foi escrevendo ali uma parte um dia, depois ele vinha, olhava, deve ter mudado alguma coisinha, escreveu outra parte no outro dia, e ao longo de alguns dias ele compôs esse artigo de fé. Muito interessante. Nós encerramos aqui então o nosso estudo de hoje, no versículo 17, amanhã
Bom, vou tentar amanhã fazer o estudo, amanhã é domingo, né, dia 4, eu estou em viagem, estou aqui até mais ou menos adaptado aqui para fazer essa live e vou tentar ver se consigo fazer amanhã essa live. Pode ser que eu esteja na estrada, pode ser que eu não tenha chegado em casa, então eu vou avaliar se dá para eu sair mais cedo e chegar em casa e fazer de lá, ou se dá para eu sair mais tarde e fazer a live e depois sair de viagem, né? Vou tentar ainda, então não garanto para amanhã, mas tentarei, ok? E hoje, aqui no Instagram, né, no YouTube eu sempre subo depois de gravado, né? Eu faço aqui no Instagram pelo iPad, gravo aqui pelo celular, então logo eu termino o estudo, eu já subo pro YouTube. Então quando eu falo assim agora com a turma do Instagram, é porque tá ao vivo aqui no Instagram, né? Fica o convite para hoje às 18 horas nós seguimos com o estudo que nós estamos fazendo sobre uma visão histórica do cristianismo. Hoje será o nosso 7º encontro. E hoje nós falaremos sobre o período da história da reforma religiosa, né, do cisma do Ocidente. Então, para quem quiser acompanhar esse estudo, tá lá no meu canal do meu Instagram, do meu YouTube, tá aqui também no Instagram. Se não assistiram os outros, mas se quiserem participar conosco hoje à tarde, né, às 18 horas, temos mais o 7º encontro, o 7º estudo. Falaremos então sobre a reforma religiosa, sobre o período chamado cisma do Ocidente. Muito obrigado a vocês por terem acompanhado aqui o estudo de hoje, pela paciência que vocês têm demonstrado, acompanhando esse estudo 1h10 aqui comigo, acompanhando esses estudos que nós estamos fazendo. Eu agradeço muito essa consideração que vocês têm para comigo, agradeço muito esse carinho que vocês têm para comigo, agradeço muito essa cordialidade e paciência que vocês têm para comigo. Sempre me coloco à disposição de vocês, tento responder as perguntas que me chegam. Talvez eu não consiga responder ali escrito, mas eu vou anotando e depois faço uma live e respondo várias, ou às vezes aqui é possível eu respondo na hora, porque tem vezes que eu estou entrando na rede social e vejo uma mensagem, então ali eu já respondo na hora. E tem vezes que não, eu entro e fico ali, depois eu vejo aquele monte de mensagem e falo, não consigo. Então eu respondo numa live. Mas assim, tenho prazer em responder e meu Instagram é aberto, quem quiser bater um papo, estou lá à disposição. Tudo em gratidão, né? Em gratidão a esse carinho, a esse respeito que vocês têm para comigo. Então, por tudo isso, eu gosto de agradecer na nossa maneira bem mineira, né? Eu gosto de agradecer dizendo Deus lhes pague, porque é assim que os mineiros do interior de Minas fazemos, né? Desde criança ouvindo isso, Deus lhes pague. É quando o agradecimento é tão grande que ultrapassa a nossa condição de agradecer, então a gente pede uma ajudinha a Deus e a gente diz Deus lhes pague. Fiquem com Deus e até o nosso encontro da tarde, quem for entrar, ou até amanhã ou no próximo estudo nosso. Fiquem com Deus.